Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver fonte de alimentação. Kit bem prático para você montar a sua fonte usando operacional e ajuste de tensão e corrente. Um dos comentários que mais me fazem é perguntando se eu tenho um kit das fontes que apresento aqui. Eu não tenho um kit, mas o seguidor Hamilton me recomendou o kit da figura. Ele tem um montado e diz que funciona muito bem, por isso estou apresentando aqui. O preço é bem em conta em relação a uma fonte pronta. Então, é uma opção que eu recomendo para você montar para o seu laboratório. As características são excelentes. Essa fonte tem ajuste de tensão e corrente. A tensão pode variar de 0 volts a 30 volts e a corrente de 2 mA a 3 amperes. Perfeita para um laboratório. Agora vou analisar o circuito. O circuito é mostrado na figura. É uma fonte com amplificador operacional, então está bem dentro do tema que estamos estudando. A fonte de alimentação usa um retificador em ponte. Cuidado com os diodos. São diodos para correntes de 3 amperes. Não use os diodos da família 4000. O capacitor de filtro é um capacitor de alto valor. Claro, as correntes são altas. Lembra como calcular? 1000 microfarads para cada ampere. A tensão depois de retificada fica ao redor de 33 volts. Então, cuidado com a tensão de trabalho do capacitor. O circuito retificador deve ser ligado a um transformador. E tem uma fonte regulada de 24 volts para alimentar o ventilador para ajudar a dissipar o calor do transistor de potência. Se você tiver um ventilador de 12 volts, que é mais comum, use um CI 7812 no lugar do 7824. Mas cuidado, nesse caso é bom colocar um dissipador de calor no regulador também. Um detalhe importante é que nesse circuito foi gerada uma fonte auxiliar negativa de menos 5,1 volts para alimentar os operacionais. Essa tensão é importante para garantir a tensão de saída igual a 0 volt. Nos circuitos dos tutoriais anteriores, sem essa tensão negativa, o ajuste da tensão mínima não chega aos 0 volts, fica ao redor de 1 volt. Então, essa é uma filosofia que pode ser aplicada nos outros circuitos para que a fonte alcance 0 volt. Para evitar que ao ligar a fonte essa possa apresentar um comportamento descontrolado, foi colocado o transistor VT3. Esse transistor conduz via R4 e R5 enquanto a tensão no retificador não fica estabilizada. É uma espécie de soft starter. Durante esse estado inicial, o transistor VT3 conduz e desvia a corrente de base de VT2, desligando a tensão na saída. Uma vez a tensão de menos 5,1 fica estabilizada, o transistor VT3 fica inversamente polarizado e não interfere mais para desviar a corrente de base de VT2, e o circuito é liberado. O circuito de controle de tensão é feito pelo CI OP1 e segue a mesma filosofia dos circuitos dos tutoriais anteriores. Esse é um circuito amplificador não inversor, onde as resistências de realimentação são R9 e R10. Simples assim. A tensão de referência é dada pelo CI OP3, um circuito de alta precisão. Eu até já analisei esse tipo de circuito em outro tutorial. Está na descrição desse vídeo. Esse circuito alimenta o potenciômetro R13 para o ajuste de tensão e o potenciômetro R21 para o ajuste de corrente. A estabilização do circuito de referência é dada pelo Zener VD6. O controle de corrente é feito pelo CI OP2. A resistência R6 é a resistência shunt que pega a amostra de corrente de saída e transforma em tensão. Essa tensão vai ligada na entrada não inversora do CI OP2, que funciona como um comparador, igualzinho aos circuitos anteriores. A tensão na entrada inversora é comparada com a tensão na entrada não inversora. Tensão ajustada pelo potenciômetro P2, ou potenciômetro do ajuste da corrente.
A saída do CI comparador ao P2 é zero quando a tensão sobre R7, que reflete a corrente de saída, for maior ou igual à tensão ajustada no potenciômetro. Aqui tem uma diferença importante em relação aos circuitos anteriores. O controle de corrente altera o circuito do controle de tensão via VD2. É como se o controle de corrente desligasse a tensão de saída. Bem interessante essa filosofia. A saída do CIOP2, quando for para zero, liga o transistor VT4, que é do tipo PNP. E esse transistor chaveia o LED, indicando que a fonte está controlando por corrente. E pronto! Isso é tudo sobre esse circuito. Espero que você tenha entendido tudo bem direitinho. Se você vem acompanhando os tutoriais do professor Bairros, acredito que não tenha tido dificuldades. Vamos ver o hardware agora. O kit é fornecido sem caixa e sem voltímetro digital, mas são itens bem simples de comprar. Veja o circuito montado, mas a recomendação é que monte os potenciômetros e transistor de potência fora da placa. Veja o circuito montado, mas a recomendação é que monte os potenciômetros e transistor de potência fora da placa. Outro detalhe é que o dissipador deve ser montado com um ventilador. Veja esse diagrama em bloco que mostra como interligar um voltímetro-amperímetro. Um detalhe importante é conferir os desenhos dos componentes na PCB. Alguns fornecedores mandam a PCB com os diodos invertidos. Confira o layout correto na figura. Aqui está a lista de componentes completa e com sugestão de outros transistores mais populares no Brasil. Você viu nesse tutorial a análise do kit de fonte de alimentação ESAI com ajuste de tensão e corrente. Uma fonte muito prática para o seu laboratório. Mãos à obra! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!